Olá, começa agora o Segue o Curso. Esse é um espaço aqui na TV UFMA para você conhecer mais sobre os cursos disponíveis aqui na Universidade Federal do Maranhão. Isso através de um diálogo entre a formação acadêmica e o mercado de trabalho. E claro que para isso a gente conta com a participação dos professores de diversos cursos oferecidos aqui na UFMA, de estudantes e também de profissionais renomados que atuam no mercado de trabalho. Então vem com a gente que o Segue o Curso já está no ar. E na edição de hoje vamos conhecer mais sobre o curso de Educação Física. E para isso nós convidamos o professor doutor Sérgio Souza, que é o chefe do Departamento de Educação Física, o profissional de Educação Física Ronald Araújo e o estudante Abraão Amorim. Sejam todos muito bem-vindos aqui à TV UFMA. Bom, eu gostaria de começar primeiro chamando uma reportagem sobre o curso de Educação Física. Bora conferir. O curso de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão foi criado em 1977. Integrando a área da saúde, o curso nasceu no momento em que não havia nenhum outro curso superior de Educação Física no estado do Maranhão. Atualmente, a estrutura curricular do curso tem duração média de 8 a 12 semestres. A depender do grau escolhido, os alunos podem optar por licenciatura ou bacharelado. São ofertadas 80 vagas por meio do SISU anualmente. E o curso tem o objetivo de formar profissionais especialistas no conhecimento da atividade física nas suas diversas manifestações e objetivos. Bom, bora lá, né? Para muitos, falar de educação física está limitado apenas a exercer a profissão de personal. Um mero mito, viu? O profissional de educação física tem aí uma importante função em diversas áreas. E por isso eu gostaria de começar perguntando para o nosso professor Sérgio Souza em relação à grade curricular do curso. O aluno que chega aqui na UFMA, né, o primeiro período, aquele calouro, né? O que é que ele encontra aqui nesse curso? É um prazer estar aqui contigo e falar um pouco sobre a nossa área, sobre a educação física e essencialmente sobre o nosso departamento e os nossos cursos de educação física. O departamento de educação física hoje ele tem 2 cursos. Então tem o curso de licenciatura em educação física, que é o curso mais antigo, digamos assim, dentro do nosso departamento, e o curso de bacharelado em educação física. Cada curso ele define a atuação profissional. O curso de licenciatura, nós trabalhamos com a formação de professores de educação física que vão atuar exclusivamente em escolas, trabalhar com a educação física escolar, com crianças em nível escolar, nesse sentido. Já o curso de bacharelado, ele tem uma atuação mais ampla, então ele é de uma orientação mais nova e o profissional que é formado dentro do curso de bacharelado em educação física, ele tem uma atuação mais ampla, ou seja, ele pode trabalhar em academias, pode trabalhar como técnico de alguma modalidade esportiva, ele tem competência, ele é preparado, na verdade, né, para trabalhar como preparador físico, como personal, como você falou, um professor da academia, de qualquer academia, e até mesmo dentro da saúde, da atenção de saúde básica, primária, secundária e terciária. Assim, ele tem um campo de atuação muito amplo. Por isso você falou agora há pouco, antes da gravação, né, que tem a diferença, né, também, né? Explica pra gente, para quem está acompanhando a gente, em relação a essa diferença aí. Então, como eu falei, o profissional que é formado no bacharelado, ele tem a capacidade e a competência de trabalhar, a atuação profissional dele é baseada na academia, baseada como técnico, exemplificando. Então, ao se formar, ele pode ser um técnico de uma modalidade, um preparador físico, trabalhar como professor de musculação, professor de uma academia, pode ser um personal, como você falou, pode trabalhar dentro da saúde, em hospitais, ou seja, é um campo de atuação mais abrangente. Já o campo de atuação da licenciatura, a formação dele é voltada exclusivamente para que ele trabalhe enquanto professor de educação física na escola. Então, professor de educação física escolar, essa é a atuação do licenciado em educação física. Bom, a gente também está recebendo aqui para esse bate-papo o Ronald, que já atua na área, né? Explica para a gente o que ele atraiu na educação física. Com certeza, agradeço a oportunidade por estar falando sobre
o nosso curso, sobre a nossa atuação profissional. E o que mais me atraiu no curso de Educação Física foi exatamente esse leque de opções que nós temos dentro do mercado de trabalho. Então, embora minha formação inicial seja da licenciatura, eu sou oriundo das artes marciais. Sou professor de judô e existe uma diferença que poucos dominam, que quem é mestre em uma arte marcial ou que é faixa preta em alguma luta e também que exerce o cargo de formação, que tem uma formação avançada em alguma modalidade de dança, ele pode exercer a sua atuação profissional. O nosso Conselho Federal de Educação Física abre essa exceção, que até hoje existe uma séria discussão a nível jurídico mesmo, lá no Senado, em relação a esse campo de atuação, mas eu já atuo como professor de judô antes mesmo de ter ingressado no curso de Educação Física. Mas eu senti na minha atuação profissional do judô que eu precisava complementar essa minha formação a partir dos ensinamentos da Educação Física. Então, ter noções sobre o corpo, sobre metodologia, sobre didática, sobre o próprio homem, né, o ser social. Então, isso fez muita diferença na minha formação profissional e também ampliar o leque para não ficar apenas no judô, como nós já conseguimos ampliar. É muito importante também para o profissional, quando ele entra no mercado, ele sempre se qualificar, né, e crescer mais. O Abraão também dá aulas, né, já aluno, está no 6º período. Explicar para a gente hoje como é que você vê a educação física, esse curso aqui na UFMA. E por que também você escolheu esse curso? Então, uma das coisas que fez com que eu escolhesse o curso de Educação Física foi vir da arte marcial. Então, desde a escola, eu sempre pratiquei vários esportes. Então isso sempre me chamou a atenção. E quando eu entrei no judô e vi meus professores dando aula, aquilo me chamou a atenção. Então eu quis seguir os passos deles, me ver como um espelho e procurar me profissionalizar para capacitar e ser um profissional como meus professores são, desde a escola, com meus professores da arte marcial também. É muito bom, né, professor? Ser um exemplo, né, para essa geração que está chegando aí no mercado. Como é que o senhor observa essa geração que chega aqui na UFMA? De fato, o curso corresponde à expectativa deles? Ou... A ideia da universidade é justamente isso, né? O aluno, o acadêmico, ele, ao adentrar, ele entrar no curso, ele vem com uma ideia, por vezes, até limitada da forma de atuação, do que ele vai aprender. Né? Então, a gente até ouve muito, assim, se for ver muito na internet, você vai ler muito sobre isso, né? Ah, todo mundo fala que educação física é só jogar bola, é só... Sim. E realmente tem uma gama de conhecimentos. Então, o próprio professor Ronald, que ele citou bem, então, tem a parte da pesquisa, então a parte de muitas disciplinas que trabalham na questão da saúde, além das disciplinas esportivas, disciplinas pedagógicas, ou seja, tem todo um campo de conhecimento, né, e de vivências que ele vai passar durante a formação dele. E óbvio, com o passar do tempo, ele vai descobrindo novos caminhos, vai descobrindo novas áreas, ele vai se adequando mais a uma área ou outra, ele vai trabalhando... Vai se encontrando, né? Vai se encontrando. Uma coisa interessante no nosso curso hoje em dia é que a gente tem uma área muito forte, que é a área da pesquisa em educação física, tanto na área da licenciatura quanto na área do bacharel, em outras palavras, tanto na área pedagógica, né, uma área mais pedagógica, a área do lazer, quanto na área da saúde, na área da reabilitação. Então, assim, este também é um caminho que os alunos procuram e gostam muito, sabe? Essa questão da pesquisa. O senhor falou um ponto aí também que me chamou a atenção, que foi em relação à saúde. Sim. E do seu lado, né, tem o Ronald, que hoje Sim. atua, até tem aqui um pouco do currículo dele, sobre habilidades motoras e iniciação pré-esportiva para crianças e adolescentes e crianças também autistas, né? Como é que é feito esse trabalho? Bom, dentro desse planejamento de ampliação de atuação profissional, a gente teve a oportunidade, em dado momento, de conhecer pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, então engloba o TDAH, o autismo, a síndrome de Down e outras condições e quadros relacionados em que estes procuravam uma assistência, um serviço especializado e que até naquele momento, coisa de 10 anos atrás, que foi quando nós começamos a ter nossos primeiros contatos, não tinha. E dentro dessa perspectiva nós buscamos a qualificação, buscamos cursos, buscamos formações complementares, que nem tudo a gente observou dentro da academia, né, dentro da universidade, mas nós buscamos também a qualificação e
sobretudo com embasamento na ciência, o que é fundamental, dentro da ciência da análise do comportamento aplicada. E a análise do comportamento aplicada é uma ciência que engloba não só autismo, não só essas condições de atraso do neurodesenvolvimento, mas também uma ciência que ela complementa, que ela pode somar com tudo que envolve comportamento humano e também, por vezes, animal. Então, a gente parou nesse sentido de trabalhar com essa população por meio da atividade física, por meio do exercício físico, do esporte, do ensino de habilidades motoras básicas ou habilidades motoras fundamentais, para muito além do exercício físico, da atividade física, eles aprenderem comportamentos que nós dizemos que são socialmente adequados. Então, além da atividade física, que seria a nossa obrigação, nós fazemos também esse tratamento em relação aos comportamentos, que a pessoa com autismo, muitas delas, não são todas, apresentam comportamentos disruptivos, que seriam os comportamentos, né, de autolesão, comportamentos de heteroagressão, comportamentos de estourar fácil, né, popularmente falando, pessoas que têm esses comportamentos impulsivos, e dentro da nossa atuação, dentro da nossa abordagem, nós conseguimos modelar, digamos assim, conseguimos direcionar por meio do exercício físico ou das lutas que essas pessoas aprendam comportamentos mais adequados. E como é que é o resultado para um profissional? A gente sabe que é muito bom, né? Você vê que com certeza, de fato tem aquele avanço, né? Como é que com a pessoa certeza também vê que de fato o esporte está mudando ali a vida de uma pessoa? Nossa, tudo tem que ser avaliado, né? Então, para você ver que, voltando aqui para o início da musculação, para você ver que você está tendo desempenho, que você está evoluindo, você faz uma reavaliação, faz uma avaliação, ali uma linha de base, né, uma baseline, uma avaliação inicial para saber de onde você está partindo e 2, 3 meses depois você vai ver se você diminuiu, né, a sua massa, a sua gordura, né, corporal, se você melhorou em relação às suas medidas. A mesma coisa em relação ao nosso trabalho, a gente observa, mensura de acordo com a quantidade e intensidade de comportamentos que não são apropriados em comparação com aqueles que já foram mais adaptativos, ou seja, que ele já conseguiu estar em um ambiente coletivo, que ele já conseguiu estar sob nosso controle instrucional, que ele já conseguiu aprender algum movimento. Então a gente consegue fazer essas comparações e o melhor de tudo é que a gente está somando para a qualidade de vida do indivíduo, autonomia e, claro, somando com as famílias deles também, que são os principais, né, que dão feedback para nós. O Abraão também dá aula, né, de judô, né, para a criançada. Como é que é também para você já ver ali que você está nesse caminho também de educar, né? Como é que você vê também essa questão de repassar conhecimento para a criançada? Como é que você tem esse contato com eles? Então, o judô é uma das ferramentas assim educacionais muito importante. Então, é uma arte marcial que se originou lá do Japão, onde o criador é o Jigoro Kano, e o objetivo dele com o judô era de educar as pessoas para ser pessoas melhores para o mundo. Então, eu ser um instrumento, ser um professor, um sensei para as crianças, para repassar esse conhecimento, para elas se tornarem umas crianças para fazer o bem para o próximo, de respeitar os pais, de ter respeito à hierarquia. Então, ser uma ferramenta dessa, para mim, é muito importante. E ver isso como um resultado na vida das crianças, elas se desenvolvendo, tanto motor como social, respeitando os pais. Então, isso para mim é uma ferramenta assim, que eu fico muito orgulhoso. É muito além só da aula, né? Vai além de você levar o respeito para casa, né? E da criançada também levar e também ter essa questão de respeitar, né, Abraão? Como é que vocês repassam essa questão de reforçar o respeito também ali na aula, no dia a dia? Então, a gente já desde o começo, né, desde o início, quando elas entram no judô, a gente já ensina elas a entrar no tatame de uma forma adequada. Isso a gente vai ensinando já o respeito pelo espaço, o respeito pelo professor, o respeito pelos colegas de treino. E então a gente vai trabalhando essas questões dentro das aulas, reforçando o comportamento deles nas aulas. Então a gente tem essa interação com os pais trazem pra gente, o judô está tendo efeito em casa, eles chegam, organizam as coisas deles. Então isso tudo a gente vem trabalhando dentro das aulas e junto com os pais também. É a disciplina, né, professor, que o esporte traz também para o dia a dia, né? Perfeito. Se puder colaborar nesse sentido, que está relacionado à formação em educação física, na formação profissional, né? O Abraão também ele é um dos nossos monitores de um projeto piloto que nós temos sobre artes marciais aqui no departamento agora. Então,
ainda está em forma de piloto, onde estão sendo oferecidas aulas de judô, inicialmente de judô, e o Abraão é um dos monitores. Então ele tem a oportunidade, nesse momento, de trabalhar ali dentro das aulas com os acadêmicos, com a comunidade universitária que tem ido lá praticar, vamos dizer, aprender, o que ele aprende também dentro do curso de Educação Física, que veja a importância. Vou dar o exemplo do Abraão, né? O Abraão, ele vem de um universo judô, onde ele tem toda uma prática, tem todo um conhecimento, já um conhecimento pedagógico, filosófico, social, e ao adentrar na universidade, ele vai agregar outros tipos de conhecimento, né? Então, ampliar, justamente. Então, conhecimentos procedimentais, metodológicos, históricos, né? Sociais, assim como o próprio Ronald falou. E a partir dessa junção, né, do que ele já sabe com aquilo que ele vai aprender, ele vai melhorar, né, a atuação profissional dele. Essa é a ideia, né? Trabalhar todo o fundamento da modalidade, no caso aqui o judô, com aquilo que ele aprendeu dentro da universidade, né? Com aquele olhar que ele teve dentro da formação profissional. E um projeto piloto, um projeto de extensão, né? A extensão, na verdade, que é um dos 3 pilares da universidade, né? Que nós temos ali no Departamento de Educação Física, é uma oportunidade também para ele trabalhar com um outro grupo, né? Então, um grupo de alunos, de acadêmicos, acadêmicas, né? Trabalhar com a comunidade universitária. E aí ele traz todo o conhecimento dele com aquilo que ele aprende dentro do curso e ele, entre aspas, vai estagiando, né? Vai agregando valor à capacitação profissional dele. Bom demais. Tá bem legal o bate-papo, mas agora a gente tem que fazer uma pequena pausa. A gente vai para o intervalo e volta já já. Muito bem, já voltamos com o nosso Segue o Curso e aqui para falarmos sobre o curso de Educação Física, nós recebemos o professor e doutor Sérgio Souza, que é o chefe do Departamento de Educação Física aqui da UFMA, o profissional de Educação Física Ronald Araújo e o estudante Abraão Amorim. Bom, nesse bloco agora nós vamos falar sobre essa questão de mercado de trabalho, né? Muita gente entra na vida acadêmica, faz aí um grande planejamento e quando conclui o curso não sabe para onde ir. E aí vem aquela pergunta, né? Me formei e agora? Professor, nesse curso de Educação Física são vários caminhos a seguir, né? Explica para a gente aí, após a conclusão do curso, né? Quais são os caminhos que o aluno pode seguir? Perfeito. O profissional, no caso, né? Já está formado. Sim, sim. Então, na licenciatura, o professor de Educação Física, ele tem o campo de atuação para a escola. Ele foi formado para trabalhar como professor de Educação Física escolar. Sim. Então, a atuação dele, inicialmente, seria essa. Obviamente, ele pode colaborar em outros projetos, trabalhar na gestão, imagine, gestão de um município, gestão de um projeto, né, de esportes, desde que seja permitido, vamos dizer assim, não sei se é o termo correto, mas imagine, em termos de políticas públicas, ele também pode trabalhar, nada o impede. Em relação ao bacharel em Educação Física, né, aquele que cumpre ali todo um programa dentro do curso de bacharelado de Educação Física, a atuação dele é mais abrangente, como eu falei anteriormente. Ele pode trabalhar em academias, que hoje é um mercado de trabalho muito contemporâneo e muito forte, digamos assim, né? Que até dentro da academia ele pode trabalhar em várias dimensões, ou seja, na gestão da academia, ele pode trabalhar como um empreendedor, um dono de uma academia, ele pode trabalhar como um professor de musculação, ou um professor de natação, ou professor de modalidades de dança, modalidades de luta, né? Como é o nosso caso aqui, ou seja, como personal, trainer, né? Ele pode trabalhar também nas políticas públicas em termos de gestão do esporte, gestão do lazer, né? A gente já tem aí diversos profissionais formados por nós do interior que trabalham aí na gestão dos seus municípios, né? Colaboram com os seus municípios na questão da atuação profissional em relação ao esporte, atividade física e lazer. Ele pode trabalhar na reabilitação, hoje em dia, né? Dentro dos hospitais, colaborar aí com a reabilitação de pessoas que se encontram com enfermidades, pode trabalhar colaborar com os idosos através do envelhecimento, e uma área bem, entre outras, né? Pode trabalhar na área de especiais, como é o caso
do professor Ronald, né, nosso profissional aqui, que ele se especializou em determinada área, num campo de atuação. Inclusive, gostaria de ressaltar aqui, penso eu que ele é um dos primeiros aqui no Maranhão a trabalhar nisso, tem sido um dos pioneiros e tem tido aí uma atuação fantástica, o que orgulha muito a nossa instituição, né, o nosso curso. Mas dentro também ele pode trabalhar na pesquisa. Hoje em dia a gente tem aí, por mais que tenhamos aí uma limitação em termos ainda de profissão, né, mas tendo em vista que o nosso departamento é muito forte em pesquisa científica hoje, né, a gente encontra muitos acadêmicos que começaram a fazer o curso, gostaram do campo da pesquisa científica, né, em saúde, atividade física, qualidade de vida e etc. E eles estão seguindo o caminho de pesquisadores em educação física e até mesmo para docência superior, né, como alguns alunos aqui que a gente já, alguns egressos que a gente já tem no nosso curso. Então, assim, a educação física, o campo de atuação hoje é um dos que mais abrange, assim, tem mais atuações profissionais, é uma profissão hoje que comporta assim, uma diversidade de atuação profissional. Tem um leque aí, né, de possibilidades. Ronald, quando você chegou naquela fase da conclusão do curso, preparando monografia, você já sabia o que queria seguir? Já, porque já estava inserido por conta do judô. Mas ainda assim, como o professor Sérgio falou, eu já estava concluindo o curso, já estava engajado em grupos de estudo. Aqui na universidade é um diferencial enorme que nós temos de estar envolvidos com extensão e com a pesquisa, como ele falou, e mesmo depois de ter saído, depois de ter defendido a monografia, ter colado grau e etc., eu nunca me desgarrei, digamos assim, da pesquisa, sempre quis me qualificar, sempre quis estar engajado em algum grupo de estudo. Iniciei com o GEPLAMEC, inclusive, o qual o professor Sérgio era o coordenador, que era o grupo de estudo em lutas, artes marciais, modalidades esportivas de combate, e logo em seguida iniciei no LabCom, que atualmente é o grupo no qual eu faço parte, e sou aluno do mestrado, inclusive, por esse grupo e também junto com o Laboratório de Comportamento Motor da USP, e nós estamos envolvidos ainda com a pesquisa. Embora esteja como profissional, eu continuo minha carreira acadêmica envolvido com o mestrado aqui pela universidade também. Então, eu já sabia mais ou menos qual caminho ser seguido em relação à atuação profissional, já estava bem claro para mim, e também onde eu quero chegar no sentido de buscar me desenvolver mais dentro da pesquisa. Bom demais, né? Abraão, você quer falar alguma coisa para complementar? Então, eu ia reforçar isso, que é justamente isso. O fato de nós termos um mestrado também dentro do departamento, mas é vinculado à GUFMA, né, o mestrado acadêmico em Educação Física, né, o programa de pós-graduação, abriu no Maranhão, para os nossos profissionais, nossos egressos, ou aqueles que fazem o mestrado, né, um outro campo de atuação profissional que é a docência superior em Educação Física. Outra realidade também, né? Então, essa área de atuação, ela foi possibilitada, ou melhorada, ou alicerçada pelo programa de pós-graduação. Então, o próprio Ronald, ele está cursando, é um mestrando em Educação Física, ou seja, assim que terminar, ele vai estar habilitado a ministrar aula dentro de uma universidade, uma faculdade. Então, esse também é um outro campo de atuação profissional. Curioso, só para complementar, professor, que nós estamos falando muito aqui do leque de oportunidades, de opções que nosso curso oferece, e que dentro do próprio programa de pós-graduação, o nosso mestrado, tem colegas que eu conheci e eu vejo que tem se tornado cada vez mais comum, que são de outras áreas, que são da nutrição, que são da fisioterapia, que são da enfermagem, que nós já olhamos. Então, isso para você ver quanto que a educação física está transpondo, né, essas barreiras e que está envolvidas em todos os segmentos, como o professor Sérgio bem colocou. Abraão, a gente está falando aqui com profissionais que já se formaram, mas daqui a pouquinho você está se formando, com certeza. Está concluindo o curso. E aí? O que você pretende seguir nesse caminho? Como a gente vê aí, tem um leque de possibilidades, né? A gente fica até pensando assim, poxa, tem um monte, qual que eu vou seguir? Sim. Mas o que eu me identifico e eu acredito que quando a gente vai escolher uma atuação, é aquilo que a gente se identifica, aquilo que a gente gosta de fazer. Então, hoje eu já atuo dando aula de judô para as crianças, em academia, em clubes, em escola, mas também eu já estou atuando como professor de judô na parte da educação física inclusiva, que é incluir as crianças com neurodivergentes para incluir elas em um ambiente coletivo.
Então hoje eu já atuo dentro dessa perspectiva de incluir as crianças nesses ambientes. E é o que eu venho estudando, mas tem um leque de possibilidades ainda. Estou no 6º período, então a cada período eu vou tendo vivência com outras áreas da educação física e eu vou experimentando. Vai descobrindo aí muitas possibilidades. Professor, em relação ao mercado de trabalho hoje, né? O senhor tem aí anos de experiência. Como é que o senhor avalia hoje o mercado aqui no Maranhão? Está crescendo em relação à remuneração? Hoje, quem se forma em educação física, qual a média de remuneração? O que pode almejar do mercado? Então, em relação à remuneração, eu não tenho muita informação para te dar, não seria muito justo eu falar algo assim que eu não tenho essa noção. Mas o que a gente percebe, o que a gente verifica com os nossos egressos é que é uma área de atuação muito boa. A gente tem tido aí, principalmente, essencialmente, em academias, o personal trainer, né? Em academias, mas tem surgido outras áreas, além da questão esportiva, como técnico esportivo, como projetos sociais, que em São Luís é muito forte, tem sido cada vez mais forte isso, né? Ou seja, a importância da atuação de um profissional, um professor de educação física dentro de um projeto social, que obviamente, estou falando de um projeto esportivo social, né? E também essencialmente com os grupos especiais, como é o caso do Ronald, que trabalha em um determinado segmento, né? Mas em relação à remuneração, como eu te falei... Eu poderia até contribuir nesse sentido, né, perfeito, professor? Como a gente está dentro do mercado já há alguns anos, é bem difícil colocar um valor específico. Eu vejo que, como qualquer outra profissão, quanto mais você se qualifica, melhores são as chances de você ser bem remunerado e bem reconhecido. Mas para ter um parâmetro em relação a valores, na maioria das vezes, nós que somos profissionais de educação física que atuam, ou seja na escola, seja no salão de musculação, seja em escolinhas, o valor é por hora trabalhada, né? Então, é o salário de horista que nós chamamos. E isso varia muito de acordo com a instituição, de acordo com o grupo que você vai atender, se é um grupo de poder aquisitivo maior ou menor, de acordo se você é o dono do negócio ou se você é alguém que trabalha dentro de uma equipe que está sendo gerida por outra pessoa. Então, a gente não tem valores absolutos, né? Então, depende muito do que cada um tem de qualificação, de cada um tem como formação básica ou avançada, mas assim, a gente consegue facilmente dizer que profissional de educação física hoje vive basicamente com mais de 2 salários mínimos. Aí tem outros que já chegam a 5, 4. E aí vai dependendo para cada um. O Ronald falou um ponto muito importante que me chamou muita atenção, que é em relação a buscar a qualificação. E isso também está muito atrelado. Se o profissional quer ser bem remunerado, ele também tem que ir em busca de se qualificar, né? Com certeza. Como é que você vê hoje esse mercado, de fato? Porque existem muitos profissionais que acabam não indo buscar essa qualificação e é necessário, né? Bem colocado. Bom, eu falo por nós mesmos, eu tenho a minha empresa hoje, a qual a gente promove alguns cursos de formação justamente para ampliar a atuação profissional dentro do que nós trabalhamos. Eu poderia muito bem fazer a reserva de mercado e não possibilitar isso com as pessoas que me ensinaram, que foram de fora, as principais referências e autoridades no assunto a nível nacional, como o professor Rodrigo Brívio, lá no Rio de Janeiro, o professor Felipe Nilo, pessoas que estão ali no eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe que, querendo ou não, as tecnologias, a pesquisa, tudo para o lado de lá ainda está mais avançada do que para o lado de cá. E aí nós buscamos esses profissionais, trouxemos o professor Dr. Paulo Quereguini, que é o pioneiro em formação profissional na educação física para atender pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, ele foi um que me inspirou, assim como nós inspiramos outras pessoas, ele foi quem me inspirou a seguir esse caminho de me qualificar para atender essa população especificamente. E ainda assim eu trouxe ele para cá em algumas oportunidades e a gente não teve uma boa procura. Para você ter ideia, a gente teve no primeiro curso de 60 participantes, 25 eram de fora, não eram daqui de São Luís, 25 para 30. E a maioria das vezes os profissionais apontam, né, que o valor do curso é relativamente alto, que não está dentro da realidade, mas a gente vê que não é uma prioridade da maioria se qualificar. Essa é uma verdade que, infelizmente, no campo de atuação profissional do profissional de educação física, a gente não enxerga ainda, pelo menos é a minha percepção, aquela vontade de se qualificar, de estar em constante... exatamente. Acaba, na maioria das vezes, quando está só dentro do campo de atuação profissional, acaba se acomodando. Então, a gente vê que isso, infelizmente, é uma realidade, o que faz com que outros
como nós, se destaque ainda mais, mas eu não sou a favor disso. Eu gosto que, como eu promovo esses cursos, eu gosto que a área tenha crescimento, até porque são mais famílias que vão ser atingidas, são mais alunos, aprendizes que vão ser atingidos e vão trazer o nome da educação física para um reconhecimento ainda maior. Hoje, só para concluir, eu sou o único profissional de educação física que é chamado para palestrar num evento de pediatria, por exemplo, sobre TDAH. Porque não tem outras, e não é para mim, não é que isso enche de orgulho. É claro que me deixa feliz, Sim. mas eu queria outros colegas lá também. É importante isso. Então, Abraão, você aí se formando, você pensa também em se qualificar, já tem isso em mente? Com certeza, e eu procuro me qualificar, né? Então, eu, desde quando entrei na universidade, já no terceiro período, eu fui convidado pelo Ronald para fazer parte da equipe dele. E como ele falou, ele proporciona esses treinamentos para a gente, né? Então, a gente se qualificar para poder atender melhor a família que está procurando pelo aquele atendimento. Então, é muito importante a gente procurar sempre se qualificar. E a gente que está aqui dentro da Universidade Federal tem esse leque de possibilidades, né? Ir para a extensão, para a pesquisa, de ir para congresso. Então, tem muitas oportunidades, né? Então, sempre procurar se qualificar para um dia ser reconhecido como um profissional que expande a educação física, não só no esporte, vai jogar bola, ser um profissional que seja completo. Referência, né? Bom demais. E com isso, a gente vai fechar agora o nosso segundo bloco, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente volta para responder algumas dúvidas de estudantes do curso de Educação Física. A gente volta já. Muito bem, já voltamos com o nosso último bloco do Segue o Curso e aqui para falar sobre o curso de Educação Física, nós recebemos o professor doutor Sérgio Souza, que é o chefe do departamento do curso de Educação Física aqui da UFMA, o profissional de Educação Física Ronald Araújo e o estudante Abraão Amorim. Bom, eu vou começar esse bloco agora com alguns vídeos que a gente recebeu, são dúvidas de estudantes do curso de Educação Física. Bora conferir. Oi, meu nome é Carlos Wagner, sou do oitavo período de Educação Física, bacharel. Minha dúvida é sobre como funciona a residência para a educação física do HU. Obrigado, Carlos Wagner, pela sua participação. Muito sucesso para você na sua carreira. E aí, professor, como é que funciona a residência? Então, a residência ela é uma parceria entre a universidade, né, o hospital universitário e outros departamentos, entre eles a educação física. Isso funciona como edital, então a forma do nosso acadêmico é ficar sempre atento a editais e onde ele pode trabalhar na atuação com grupos especiais, digamos assim, oncológicos ou grupos que tenham, que trabalham com questões do rim, de recuperação do rim, então trabalha atividade física dentro do hospital, ou seja, é uma atuação do profissional dentro do hospital na reabilitação de algumas enfermidades. Nesse sentido. E ele deve sempre ficar atento aos editais, né? É que isso funciona com editais de parceria entre o HU e o curso. Tá aí a dica, tem que ficar de olho, viu? Mas não parou por aí não. Tem mais uma dúvida, bora conferir. Oi, eu sou o Rafael, eu estou no 7º período de Educação Física bacharel aqui na UFMA. E a pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a atuação do professor de Educação Física na saúde básica, no SUS, que é algo que foi homologado há pouco tempo e que muita gente ainda tem dúvida, né, de qual que é o papel e qual que é a função do professor de Educação Física dentro do Sistema Único de Saúde. Obrigado, Rafael, pela sua participação. Muita força aí para você na sua carreira, viu? E aí, professor? Então, atualmente, este é um outro campo de atuação do profissional. Então, ele pode atuar dentro da educação da saúde básica, né? Que seria a educação primária, secundária e terciária. A primária, ela se resume a... Como é que eu vou explicar? A atuação do profissional com, imagine, realizar atividade física dentro de um ambiente hospitalar ou de um ambiente, imagine, uma UPA, realizar algumas atividades físicas com os pacientes, com as pessoas que frequentam lá com uma atividade. Ela se resume mais a uma prevenção, vamos dizer assim.
A secundária, ela se resume mais, a atuação dela se resume mais no sentido de, após esse primeiro momento, essa primeira atuação, a secundária ela vai identificar determinados grupos e começar também a prescrever atividade física e exercícios físicos voltados para grupos especiais. Então imagine, grupos que tenham diabetes, grupos que tenham que sofram de pressão, né, esse tipo de, ou algum problema cardiológico. Então o profissional ele vai atuar diretamente na prescrição desses grupos em ambientes específicos também. E a terciária ele atua mais dentro dos hospitais, aí grupos mais específicos. Então, como eu falei anteriormente, um grupo que tenha problemas oncológicos, né, que a gente tem muito. Então, em grupos que façam, imagine, hemodiálise hoje em dia. A gente tem grupos profissionais que trabalham ao mesmo tempo que o sujeito, né, o paciente está fazendo a hemodiálise, ele está fazendo uma atividade física, porque hoje em dia as evidências mostram que a atividade física ela colabora na qualidade de vida daquele sujeito que já está naquela situação. Perfeito. Desculpe, é um campo excelente hoje em dia de atuação do profissional de educação física. Perfeito. A gente tem ainda mais uma dúvida. Bora ver. Oi, meu nome é Talmir, eu sou aluno do curso de Educação Física aqui na UFMA, Educação Física bacharelado, e uma das coisas que as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao nosso curso é qual que é a diferença de atuação de ensino do curso de Educação Física bacharelado e do curso de Educação Física licenciatura. Então, se alguém puder tirar essa dúvida para a galera, agradeço. Obrigado, Talmir, pela sua participação. Que Deus abençoe também seu caminho profissional. O professor já falou desse assunto, né, no começo do programa. Sim. Vamos deixar então para o Ronald responder essa dúvida. Certo. A gente tem até uma observação que antes do atual currículo da Educação Física, antes de existir o curso de bacharelado na Universidade Federal do Maranhão, a gente não tinha essa divisão. Existia a licenciatura antigamente chamada de licenciatura plena, que o currículo da licenciatura plena, o qual inclusive eu fui contemplado na minha época, ele abrangia tanto matérias que eram do bacharel, que hoje a gente tem essa divisão, quanto da licenciatura. Então, aspectos relacionados à saúde e também pedagógicos, em um só curso. E atualmente não, atualmente tem a separação das duas habilitações muito bem feita, onde a licenciatura ela tem a proposta de formar professores de educação física para atuação principalmente na escola ou, como o professor Sérgio colocou, na gestão da escola ou na coordenação escolar e nesse sentido. Já o bacharel ele tem um leque ainda mais amplo por conta que ele está relacionado mais ao contexto também da saúde, principalmente da saúde em outros contextos e outros ambientes. Então, ele pode atuar na prescrição de exercícios físicos na academia, em avaliação física em clubes, em acompanhamento e consultoria esportiva em condomínios, em outros ambientes, para além da escola. E ele pode também trabalhar com a gestão, com o empreendedorismo, dentro dessa mesma abordagem da educação física bacharelado e, como foi colocado anteriormente, ele também pode atuar em hospitais, né, em unidades básicas de saúde e hospitais. Bom, nesse bloco a gente... Pode falar. Posso complementar? Pode, sim. É importante destacar que agora, já de uns 2, 3 anos, está havendo uma reformulação nacional dos currículos. Uhum. E isso tem acontecido também com a educação física. Então, nós estamos agora trabalhando os 2 cursos. Como é que vai ser? Até então, atualmente, né, ela tem o acadêmico, ou ele entra em licenciatura ou ele entra no bacharel. E aí ele tem o caminho dele acadêmico, a trajetória dele acadêmica, baseada na formação de cada curso. A partir dessa reformulação, o acadêmico ele vai ter uma entrada e ele vai ter um núcleo comum de disciplinas. Então, ou seja, imagine 2 anos de disciplinas comuns, e aí ele tem a possibilidade de ou ir para o bacharel ou para a licenciatura. Ainda não está muito bem definida a questão de como vai ser essa escolha, né, de um curso para o outro. Isso vai modificar um pouco, mas é o que já está acontecendo em reuniões de colegiado, de núcleo docente dos nossos cursos. Os nossos docentes já estão trabalhando nesse sentido, nessa reformulação, que é uma reformulação necessária, é nacional, não é só da nossa instituição. Bom, nesse bloco vocês perceberam que o Abraão ficou ali mais caladinho, só ouvindo, né? Mas agora também é a hora do Abraão. Se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Gostaria de saber deles, que já são profissionais, doutores, quais são as características mais importantes que eles observam que a gente, como discente, temos que ter para ser um profissional
mais qualificado. Responde. Eu vejo Pode que ir, a gente depois até nós falamos anteriormente que, sobretudo, ele tem que ter iniciativa, né? Não pode só ir para faculdade, para a universidade, com o intuito de receber a presença e não ser reprovado por falta. Você tem que fazer muito além da sua obrigação. Então, buscar aquilo que nós escutamos desde quando somos alunos ali do fundamental, do ensino médio, na preparação para entrar na universidade, que você tem que fazer o estudo de leituras complementares, tem que fazer simulado, tem que fazer leituras também, se possível, em outra língua, que são os estudos mais recentes, são publicados, geralmente em inglês. Então, buscar fazer um curso de inglês, se for o caso, se não tiver, né, essa formação. Então, tem que fazer muito além do que seria, né, o obrigatório. Então, eu vejo que quando o estudante já mostra essas características desde o primeiro momento, a gente observa que ele pode, sim, vir a ser um grande profissional. Quando ele busca cada vez mais se qualificar, não só com a finalidade do mercado de trabalho, mas também para dentro da pesquisa. Perfeito. Quer complementar? Quero. Quero porque eu gosto desse assunto, acho bem interessante e também, enquanto docente, eu trabalho isso com os meus acadêmicos, né? Então, Abrão, essa é uma pergunta bem legal. A universidade, ela tem os 3 pilares, né? Que é a extensão, a pesquisa e o ensino. Na verdade, o ir à aula, né, participar das aulas, ela está só relacionada ao ensino. E o que a gente sugere sempre para os acadêmicos, acadêmicas, é que eles vivam a universidade, né? Que eles vivenciem a universidade. Obviamente, a gente sabe que não são todos que podem e que conseguem. Obviamente, a gente sabe que tem acadêmicos que têm que trabalhar, tem família para cuidar, mas aquele que pode, né, a gente sugere sempre, vivam a universidade, vivam o curso que você está fazendo. Então, além do ensino, e aí o Ronald falou muito bem das atividades de ensino, leituras, etc., a gente tem a parte da pesquisa, né? Que a gente tem, pra você ter uma ideia, no nosso departamento hoje, nós temos aí aproximadamente 15 grupos de estudo e pesquisa, que desenvolvem pesquisas em diversas áreas. Então, a gente sugere que o aluno ele participe de um grupo, de outro, que ele não fique só em um grupo, uma linha. A ideia é vivenciar outras coisas, né, outros ambientes. Sugere também que ele viva a extensão universitária, como você está vivenciando agora nesse projeto piloto. E a partir dessa vivência, né, desse sistema da universidade, e aí eu vou um pouco além, né, enquanto docente e docente de uma disciplina que trabalha com lazer, eu também sugiro que trabalhe o currículo oculto, né, ou seja, entre aspas, assim, né, você tem que viver também a parte dos amigos, a parte da socialização, de participar de uma atlética, participar de um ambiente esportivo, de um ambiente... e, obviamente, você, enquanto judoca, você, enquanto atleta, já participa disso. Então, vejo que isso é fundamental. Contudo, sempre é importante lembrar que isso não define se vai ser um ótimo profissional ou um profissional de sucesso ou não. O que vai definir é uma série de coisas. Além disso tudo, a universidade, ela forma... ela tem um padrão de formação, né? Um padrão não é um termo correto, mas ela forma até uma linha. A partir daí é você que deve buscar. Certo. Então o Ronald citou muito bem, eventos de qualificação, participar em congressos, conhecer pessoas diferentes, ideias diferentes, leituras diferentes, né? Tudo isso é que vai agregar valor profissional, vai agregar valor acadêmico e essencialmente um valor pessoal, né? E obviamente isso vai refletir na tua atuação profissional, enquanto um professor ou um profissional de educação física, né? Viva a universidade, a gente sempre cita isso. Depois faz uma falta, né, quando encerra. É o melhor momento da vida, né? Verdade. A gente sempre fala para o jovem que é o melhor momento da vida. Verdade. Bom, nosso tempo está ali esgotando, mas eu gostaria de abrir aqui um espaço para vocês, para considerações finais, uma palavra de incentivo. Quem está vendo a gente agora que pode estar em dúvida, né, se quer de fato seguir ou não a educação física. Professor, pode ser eu? Qual a sua orientação? Vale a pena? Bom, eu queria agradecer a oportunidade, a gente está aqui falando do nosso curso, nosso departamento, né, e da nossa área, que é uma área fantástica. Todos nós somos apaixonados aqui pela educação física. Nosso departamento hoje ele tem aí 95, 96% de docentes doutores, pós-doutores. Nós temos uma pesquisa muito forte, temos vários projetos de pesquisa. Hoje, muitos dos nossos docentes trabalham em outros programas de pós-graduação, mas muitos trabalham no nosso programa de pós-graduação, né, que é vinculado à GUFMA. Isso é bem interessante, que democratizou, né, possibilitou que pessoas do nosso estado
pudessem prestar cumprir um mestrado, fazer um mestrado aqui, não precisasse ir para fora, né? Nós temos aí uma infraestrutura muito boa, uma infraestrutura esportiva muito boa, obviamente, e agora a gente tem esperança, a gente tem aí ideia junto com a nova gestão, ela tem tido aí projetos de melhoria da nossa infraestrutura. Então, assim, a gente convida todos que possam conhecer o nosso curso, né? Tanto a linha a área do bacharelado quanto a área da licenciatura. São áreas de possibilidade de atuação profissional, né? E nosso corpo docente é muito bem preparado, nós temos aí um excelente espaço hoje em dia. Pra você ter uma ideia, nós temos 25% do Centro de Ciências Biológicas em termos de alunos ativos do Centro de Ciências Biológicas. Nós temos aí aproximadamente 765 acadêmicos ativos na universidade, em ambos os cursos, né? Temos lá um mestrado com mais de 50, 60 discentes, temos alguns projetos de extensão. Agora vamos iniciar um projeto do Paradesporto, é um projeto em parceria com o Ministério do Esporte, vai ser excelente. Temos lá diversos projetos de investigação, laboratórios, então assim, existe uma possibilidade de vivência dos nossos acadêmicos, né? Então, a gente convida que as pessoas se interessem e conheçam o nosso departamento, que é o que a gente gosta muito. A gente trabalha aqui com muito amor, com muito respeito e muito orgulho. Que bom. Ronald? Bom, eu incentivo a conhecer o nosso curso, o nosso departamento de Educação Física e Esporte, mas que não venha só buscar a vivência motora, a vivência esportiva, porque muitas das vezes é um mito muito forte na nossa área de que nas nossas práticas vão ser só práticas. A gente costuma dizer isso, né? Que não vão ser só aulas práticas, vai ter que sim fazer as leituras, buscar as outras disciplinas sobre biomecânica, anatomia, sobre fisiologia humana e do exercício. Vai muito além do que a prática esportiva e brincar, né, digamos assim, de jogar bola ou de fazer esporte. É realmente fazer ciência e, claro, como o professor Sérgio colocou, vivenciar, né? Já que você escolheu, se você teve essa escolha vocacional, você faça o bom uso, muito além da prática, ali do ensino, né? Na verdade, você busque a extensão, se engajar em algum projeto de extensão ou vivenciar um momento ou outro na pesquisa, o que nos diferencia muito a nível nacional, inclusive com publicações reconhecidas a nível de Brasil, com outros laboratórios, inclusive de cunho internacional, que você tenha essa dedicação, busque e que aproveite a oportunidade que a gente tem aqui, assim como eu aproveitei também. Perfeito. Abraão, você está concluindo o curso também, quer deixar um recado? Primeiramente, ser grato, né, pela oportunidade de estar aqui representando os alunos da Educação Física e incentivar os discentes a estudar, a procurar se profissionalizar e colocar a Educação Física no patamar que ela merece, ser reconhecida e não ser só um professor de rola-bola ou um professor só de personal, que a Educação Física tem um campo muito amplo para atuar. Obrigado pela participação de vocês e para você que está vendo a gente, a TV UFMA deseja muito boa sorte. A gente fica por aqui, fique conosco e o Segue Curso volta na próxima edição. Até lá!